Conheça para crer, creia para viver. Esta é a mensagem, este título expressa a mensagem do Evangelho de João, o quarto Evangelho. Hoje vamos focar no capítulo 17, do verso 1 ao verso 5. 17, de 1 a 5. Este propósito do Evangelho de João é muito claro no próprio Evangelho. No fim, já para o final, aliás, do livro, no capítulo 20, versos 30 e 31, o escritor diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes, os que estão, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Ninguém encontrou vida de verdade, até que encontre em Deus e Deus revelado em Jesus Cristo. Grande mensagem deste Evangelho: conheça para crer, creia para viver. Nosso foco hoje está no capítulo 17, que é parte daquela conversa, daquele momento longo que Jesus teve com seus discípulos, quando, na noite da sua prisão e traição, então ele celebra ali a Páscoa, agora transformada na ceia do Senhor, a Páscoa cristã, e ele tem uma longa conversa com seus discípulos naquela noite. Começa lá no capítulo 13, na narrativa do Evangelho de João, quando inclusive há a cerimônia do lava-pés. E ali, logo após aquela cerimônia do lava-pés, vamos lembrar o que ele já diz ali. No capítulo 13, nós vamos chegar ao capítulo 17 nesta noite. Ele diz assim, logo após: assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem, Jesus, agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. E aí então a conversa continua, e vai chegar no capítulo 17, quando então ali há uma oração, a oração mais longa que temos de Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas. Mas logo após o capítulo 17, no capítulo 18, diz: tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas, enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas para prendê-lo, e dali Jesus vai para a condenação e a cruz. Então este é o momento em que está esta oração no capítulo 17, oração que vamos ver em parte nesta noite, alguns versos do capítulo 17. Mas o contexto todo desta conversa tem a ver com este momento, o momento que Jesus chama o momento da glorificação, que é a cruz que se aproxima, a morte de cruz. No capítulo 17, então, está o nosso foco. E nós vamos, como eu disse, focar apenas numa parte, na parte introdutória deste capítulo, desta oração de Jesus, mas quero chamar a atenção para um verso, uma expressão de Jesus nessa oração mais à frente, que não vamos focar nesta noite, que está no verso 20 do capítulo 17. Quando lermos qualquer trecho dessa oração, sempre tenhamos em mente o que ele coloca no verso 20. Ele diz a Deus, ao Pai: minha oração, verso 20, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. A grande verdade para a sua vida é esta:
você estava no pensamento e na oração de Jesus naquela noite. Nosso foco hoje, capítulo 17, versos 1 a 5. Diz a narrativa: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhes deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Há 27 anos atrás, cerca de 27 anos atrás, eu estava com a minha família de férias na cidade de Houston, grande metrópole dos Estados Unidos, onde meus sogros moravam. No meio da semana, uma tarde, não tendo o que fazer, fomos visitar uma loja que havia recentemente sido inaugurada, do Walmart, na vizinhança onde meus sogros moravam. Meio de tarde, no meio da semana, loja nova, chegamos lá, movimento tranquilo, pouca gente, e lá estava eu numa sessão dos bonés, olhando os bonés, vendo os diversos tipos, pensando até em comprar um. Estou tranquilo ali, mas ninguém naquela área, e de repente surge um idoso. Ele olha para mim, eu não notei a presença dele, mas ele olha para mim e diz: ei, não compre todos os bonés, deixe algum para mim. Olhei para ele, ele estendeu a mão para mim com confiança, olhei aquele senhor idoso, e ele disse: Sam Walton, prazer em conhecê-lo. Estendi a mão, sacudi a mão. Aí disse para ele: prazer também. Eu gosto muito de bonés, deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu acho para mim, e o ignorei. Pensei, deve ser um desses velhinhos que não tem muito o que fazer, meio solitários, ficam procurando gente para conversar. Minha esposa estava por perto. Ele se afastou. Ela se voltou para mim e disse: esse é o Sam Walton. Eu disse: Sam Walton? Quem é esse? É o fundador e o dono do Walmart. Eu disse: é mesmo? É ele. Preciso conversar com ele. Na saída, encontrei lá perto dos caixas, batendo um papo, me aproximei dele, comecei a conversar com ele e falei para ele: eu sou do Brasil, perto de São Paulo. Seria ótimo termos um Walmart no Brasil. Minha contribuição está aí para o Walmart estar no Brasil. E ele disse para mim: eu já estive em São Paulo uma vez, uma grande cidade, seria muito bom termos um lá. E conversamos um pouquinho e fui embora. E coincidentemente, naquela semana ainda, lendo uma revista, deparei-me com um artigo que informava, que naquele ano ele havia sido declarado o homem mais rico do mundo. E eu pensei comigo: Gessé, que oportunidade que você perdeu. Eu deveria ter me oferecido para ser o representante dele no Brasil. Não atentei como deveria para a pessoa dele. Deveria ter dado meu cartão. Qualquer interesse no Brasil fala comigo. Bem, antes de eu ir em frente, deixa eu dizer, fato, realmente encontrei com ele e ele é o fundador, ou era o fundador da grande rede Walmart. Brincadeira. Eu deveria ter pedido emprego para ele. Resolvida essa questão, a verdade é que na vida, muitas vezes,
nós não atentamos para pessoas e oportunidades como nós deveríamos. E nós deixamos escapar oportunidades e até algo que nós carecemos e precisamos. Aqui nós temos Jesus orando. E a questão é, será que você tem atentado para Cristo, particularmente para o que ele diz nesta oração sobre a pessoa dele? Esta oração de Jesus, podemos dizer que é uma oração didática. Não é uma oração manipulativa. Aquelas orações eu já vi muitas vezes pessoas fazerem, e ouvi sobre outras pessoas fazerem de forma muito jocosa, orações que são manipuladoras. Na verdade, a pessoa usa oração para mandar recado. Não é isso que Jesus está fazendo aqui, mas é uma oração didática, porque ela é demonstrativa, é reveladora. Quando Jesus ressuscita Lázaro neste evangelho, no capítulo 11, lá no verso 42, ele está no cemitério, o povo está reunido, toda a vila lá, e Jesus ora e ele diz ao Pai: eu agradeço porque tu sempre me ouves. Ora em voz alta isto, antes de declarar e dizer que Lázaro saia do túmulo. E aí o evangelista inclui ali o comentário, ele disse isso por causa do povo que estava ali. Jesus sabia que o povo precisava saber desta oração e das verdades que ela continha. Por isso ele orou em voz alta, para que o povo soubesse quem ele era em relação a Deus. Agradeço que tu sempre me ouves. E agora nesta oração, Jesus faz esta oração para todos os seus discípulos, e então chega a mim e a você pelo Evangelho, para que nós saibamos, nesta conversa que Jesus tem com o Pai, com Deus, quem Ele era e o que é que acontece neste momento na sua vida, na sua missão. E o que é que ele diz aqui, nesses versos que nós lemos, nosso foco nesta noite? Destaquemos isto: glorifica o teu filho. Você atenta para isso? Você já atentou para isto? Glorifica o teu filho. O que é que isto quer dizer? O que é que isto fala a você sobre a pessoa de Jesus Cristo? Fala sobre aquele momento, aquela hora, e fala sobre ele na sua vida hoje. Glorifica o teu filho. O que nós temos aqui é uma colocação e afirmações de Jesus de uma importância suprema, e você deveria atentar com cuidado e entender a preciosidade e quão crucial tudo isto é. Então, a palavra de Deus chega a você nesta oração de Jesus aqui, lhe alertando, lhe ensinando, lhe revelando algo que você precisa. Atente para a glorificação de Cristo. Você tem atentado na sua vida para isto? Você já atentou para isso? Deu a sua atenção, consideração plena, primordial à glorificação de Cristo? Ao ler a palavra de Deus nesta noite, ao ouvir a palavra de Deus nesta noite, que o seu coração e a sua mente atente para a glorificação de Cristo. Mas que glorificação é esta? De que glorificação ele está falando? Nós, quando pensamos em glória, nós pensamos em algo que é colocado de forma muito digna, de uma forma exaltada. Mas quando ele ora aqui, ele diz: chegou a hora. Chegou a hora. Ele já havia falado isso no capítulo 13, nós lemos sobre esta hora. No Evangelho de João, ele fala sobre a hora. Lá no capítulo 2, quando ele realiza o primeiro sinal miraculoso, transformar água em vinho em Caná da Galileia. Ali é dito, ainda não havia chegado a sua hora. No Evangelho de João, hora é uma palavra-chave. E agora, então, ele diz: chegou a hora. No Evangelho é dito: não chegou, ainda não era a hora, agora chegou. E ele ora: ó Pai, chegou a hora. Do que é que ele está falando? Ele está falando da cruz. A prisão e a morte na cruz. Quando nós pensamos então em glorificação, pensamos nessa situação digna, exaltada,
E agora Jesus fala em glorificação numa cruz. O que era a cruz, senão a morte mais terrível que uma pessoa podia ser condenada, tão terrível, angustiante, delongada, que o cidadão romano não podia ser condenado à pena de morte da cruz. Chegou a hora da cruz. Mas Jesus diz, glorifica, chegou a hora da cruz, glorifica o teu filho. A glorificação de Jesus Cristo é relacionada, se dá neste momento na cruz. Então, Cristo não é uma vítima quando ele vai à cruz, mas ele é o vitorioso e o Senhor. Chegou a hora. Não havia chegado ainda antes, mas agora chegou. Há um plano de Deus. A crucificação de Jesus se dá no momento que Deus assim permitiu, e não quando os homens queriam. Há momentos que querem prendê-los neste evangelho e não podem prendê-lo, não conseguem, porque não havia chegado a hora ainda. Mas Deus está no controle, e Cristo na hora certa vai para a cruz, porque ele nasceu para a cruz. É o único ser humano que nasceu para morrer. Nós não. Por isso que a morte nos é algo totalmente estranho. Chegou a hora, o plano de Deus. E aí é que então ele ora, glorifica a glória manifestada na cruz. Pois lhe deste, glorifica o teu filho, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Jesus Cristo vai à cruz como aquele que tem a autoridade absoluta. E essa autoridade é pré-encarnação, é pré-natal, antes do Natal acontecer. O fim, o verso 5, fala sobre a glória dele antes que as coisas existissem, nós lemos. A glória, Deus conosco em Cristo, Deus andou entre nós, Cristo na cruz, a glória, mas de que forma? Ele fala, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna. Concessão da vida eterna. Concessão da vida eterna. A cruz, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna, é necessário a cruz. A glorificação na cruz. Por quê? Porque na cruz nós temos este momento quando as forças do mal, através de manipulação de poderes humanos, vem para esmagar Jesus Cristo naquela cruz. E então tudo parece que o mal é vitorioso. O diabo e a maldade humana têm o seu dia. E tem poder e prevalece. Mas aquele que morre ali na cruz, morre no lugar do pecador, para lhe conceder a vida eterna, conceder, dar graça, dádiva, toma o lugar do pecador para dar aquilo que o pecador não pode ter. Então, naquela hora em que parece que o mal e o maligno tiveram o seu dia, a vitória, na verdade a vitória de Deus sobre o mal, porque pela cruz Deus resgata-nos das garras do maligno para a vida com ele. Da cruz ele vai para a ressurreição. Da cruz ele vai para a ressurreição. Nós temos aqui então Cristo exaltado. Atente para a glorificação de Jesus Cristo. Glorificação que se dá através da exaltação na cruz. Através da exaltação da cruz. Mas qual a dimensão dessa glorificação? Seria Jesus um pretensioso de ir à cruz e pensar que então ele seria glorificado ali? Bem, depende. Se ele é um como eu e você, mais um entre os humanos, realmente seria. Mas esta glória não é de um ser humano. Esta dimensão desta glorificação é algo que não é humano. Atente para a glorificação de Cristo como ato da glória eterna. Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Então, assim que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Note
que a cruz, a obra de Cristo, tudo que ele fez, tem como objetivo, propósito primordial, a glória de Deus. Nunca nos esqueçamos que a glória de Deus é o propósito primordial de tudo. Quando Deus cria, ele cria para manifestar a sua glória. Eu e você fomos criados para glorificarmos a Deus. E o ser humano tem todo tipo de problemas e conflitos, culpas, desajustes emocionais, porque não vive para a glória de Deus, está fora do centro. E então é como um pneu que não foi equilibrado, gira mal. O propósito primordial da obra de Deus em Cristo não é a minha glória e a sua glória, é a glória de Deus. Ali na cruz, Deus se revela como aquele que tem a graça, a misericórdia e amor inigualável. E ali na cruz, Deus revela que ele tem um poder maior do que todas as hostes malignas. O propósito é a glória de Deus na cruz. E Jesus ora, Pai, Pai. E aí uma forma abreviada do meu Pai, uma expressão mais íntima. Os judeus, na sua forma litúrgica, diriam sempre nosso Pai, quando Jesus, inclusive, nos ensina a orar, oração do Pai nosso, não meu Pai, mas nosso. Entendemos, então, que nós somos apenas parte de um povo de Deus. Mas Jesus Cristo ora Pai. Quando nós encontramos os relacionamentos de Jesus Cristo com Deus, neste evangelho nós encontramos este relacionamento pai e filho, que não é o mesmo de nós como filhos de Deus, é algo acima, superior. Então Jesus diz Pai, essa intimidade, esse relacionamento único entre ele e Deus. E nós vamos encontrar então neste evangelho todo, Deus Pai, Deus Filho, distintos, mas também em unidade. É o que os teólogos chamaram de mistério trinitário. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós vemos através do Evangelho e agora nessa oração de Jesus, glórias distintas, individuais, a glória do Pai, a glória do Filho, mas inseparáveis como glórias únicas ou glória no singular única e absoluta, mútua. Uma simbiose de glorificação. Pai, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, diz o verso 5, Jesus em sua oração. A cruz, então, não é uma glorificação isolada. A cruz é um momento na história da glória eterna que pertence somente a Deus. Cristo é aquele que tem a glória eterna, é Deus conosco. Pilatos tinha todo o poder naqueles dias para enviar Jesus à morte e enviou. Os líderes judaicos exerceram toda a influência que tinham e pediram a morte de Jesus. Homens importantes da sociedade judaica em Jerusalém, elite. Os romanos dominavam o mundo, o imperador romano governava. Mas tudo isso passou e se foi, e Jesus Cristo continua na sua glória eterna. Atente para a glorificação de Jesus Cristo. Você tem atentado? Atente para a glorificação de Cristo como um ato da glória eterna, um ato daquele que tem a glória eterna. Não é um fundador de religião humana. Não é mais um no panteão dos fundadores de religiões. É algo único que só Ele tem e só Ele poderia nos dar, nos revelar, e Ele faz aqui. Atente, você já atentou para a glorificação de Cristo?
Mas qual é a natureza realmente dessa glorificação? Qual é a abrangência dela? O que ela cobre? Atente para a glorificação de Cristo, pois é uma obra completa. Pois lhe deste, Jesus falando ao Pai, falando dele mesmo, diz, pois lhe deste ao Filho toda a autoridade sobre a humanidade. Jesus Cristo tem essa autoridade e poder únicos, que é pré-criação e existência, diz ele, antes que tudo existisse. É uma obra de alguém que tem um poder absoluto, algo que não pertence à esfera humana. Mas ele diz mais, eu te glorifiquei na terra, diz o verso 4, completando a obra que me deste para fazer. Ele veio, nasceu no Natal com uma missão, e agora chegou a hora de completar, e completou. E ele diz, completando a obra que me deste para fazer. O verbo aqui, no grego antigo, no original, é teleo, isto é, o verbo que fala daquilo que está completo, aquilo que está acabado, terminado, realizado. É o mesmo verso que Jesus Cristo vai usar no capítulo 19 deste evangelho, quando ele está na cruz e diz, está consumado. Nada a complementar, nada a acrescentar, nenhuma participação humana, nenhuma divisão com outrem. Ele fez e fez tudo e fez de forma cabal, plena, suficiente, não há o que melhorar. Aliás, negar a plenitude, a totalidade da obra de Cristo, a suficiência dela é diminuir a glória de Cristo, a glória de Deus, então. Quando nós pensamos em cristianismo como algo que depende do esforço humano, nós diminuímos a glorificação de Cristo na cruz. Aliás, grande parte da cristandade, por não atentar para a glorificação de Cristo, acaba lançando mão, entendem que deve lançar mão de auxílios, de complementações, de mediadores extras. Ainda essa semana li com tristeza a afirmação do Papa Francisco ao ir a Portugal, em Fátima, para declarar a canonização das crianças que entendem ter tido a visão ali então de Aparecida em Fátima. Ele disse o seguinte, ser cristão é ser mariano. Se nós atentarmos para a glorificação de Cristo, e atentarmos às Escrituras, e começarmos a estudar, e focar, e atentar, prestar atenção, beber disto, Cristo, a obra dele, começa a crescer de uma tal forma que ele não sobra espaço para mais ninguém, mais nada. É pleno, completo. Está completo. Eu completei. Terminei. Ou não. Não, ele fez, mas precisamos agora adicionar algumas coisas. Precisamos de mais alguém para ajudar. Jesus fez tudo, a ele toda a glória hoje e para sempre. Conhecer a Cristo e a obra dele, particularmente a obra na cruz, torna desnecessário e impossibilita qualquer adição ou participação. Ah, o meu Deus me amou, e ele é quem me amou, e me amou na cruz em Cristo, e porque foi o meu Deus, o que ele fez então é perfeito e completo, e ninguém pode melhorar ou adicionar. Atente para a glorificação de Cristo. Você já tentou? Você tem atentado? Atente para a glorificação. Mas qual é o efeito? Qual é o efeito desta glorificação de Deus em Cristo na cruz? Na minha vida, na sua vida. Qual é o efeito, o resultado? Qual é o objetivo ali então dessa glorificação? Que conheçam a ti. Verso 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
vida eterna. Para que tenham a vida eterna. Diz ele, mas o que é vida eterna? Na oração didática, declaratória, informativa, revelatória. Jesus ora nos ensinando. Esta é a vida eterna. O que é vida eterna? O que é vida eterna? Essa expressão é conhecida de nós. E provavelmente a primeira coisa que vem na mente se perguntarmos o que é vida eterna é algo mais ou menos assim, aquilo que acontece depois do cemitério. Depois da morte. Aí a vida eterna. Esta é a vida eterna. Jesus faz uma colocação bem diferente. O que é a vida eterna? Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna, então, é este conhecer. Conhecer quem? Deus e então Cristo. Mas precisamos lembrar que o verbo conhecer nas Escrituras Sagradas, especialmente se voltarmos para o hebraico no Velho Testamento, é usado para o relacional. No Velho Testamento, por exemplo, o verbo conhecer é usado para o relacionamento sexual entre o homem e uma mulher. E no Novo Testamento também, quando fala de José e Maria, diz ele não a conheceu, isto é, não teve relacionamento sexual com ela. Conhecer, então, aqui não é uma mera informação, mas é algo relacional. Vida eterna, então, vida eterna é importante lembrarmos, antes de ser quantitativa, isto é, aquilo que é para sempre, antes de ser isso, é isso também, mas antes disto é qualitativa. É este conhecimento, essa intimidade com Deus, essa experiência. Vida eterna é algo íntimo, antes de informativo. É relacional, antes de algo pragmático, escapista. Sim, vida eterna, sabe? A gente escapar do inferno, então a gente vai correr para Deus, e alguns já disseram para mim, olha, esse negócio de religião, de Cristo, eu acho muito bom, mas depois eu vou gozar a vida um pouco, um entendimento assim que é um escapismo. E não, esta experiência tremenda e profunda de viver com Deus, algo relacional, é vida com Deus, que te conheçam a ti, o único Deus. Esse relacionamento pleno, quando nós, então, seres humanos, somos levados à presença de Deus glorioso, glorioso de forma absoluta e tantas formas, mas conhecido a nós especialmente através da glória, do amor, da graça da cruz, que ninguém mais tem igual, poderia ter. Que pode inclusive alcançar e libertar pecadores, rebeldes diante deles, como eu e você. Tal é o poder dessa graça e misericórdia. Que glória! Somos levados então a esta glória de Deus. Venho a te conhecer. Vida eterna é conhecer a Deus, relacionar com Deus já. Não lá, mas agora. Lá também, mas já. Você tem a vida com Deus, você já tentou para a glorificação de Cristo. Tem mesmo, tem a vida eterna. Estes sinais foram escritos para, então, vocês conheçam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, creiam e crendo, tenham vida em seu nome. Só veremos encontrar vida quando nós encontrarmos a vida eterna, isto é, a vida com Deus. À parte de Deus, nós não temos vida realmente. Há um vazio muito grande, há uma falta de significado e propósito. Não conhecemos paz porque não conhecemos o perdão. Ficamos em nossos conflitos íntimos, nossos desajustes, problemas existenciais tremendos e profundos que perturbam o nosso físico, nossas emoções. Enquanto não encontrarmos vida, isto é a vida eterna, a vida com Deus, viver para Deus e com Deus para sempre, andar com Ele agora e para todo sempre. Enquanto não conhecemos isso, não temos vida.
é preciso atentar para esta manifestação da glória de Deus, que esta glorificação que abre então o relacionamento com Deus, nos leva, nos possibilita a vida eterna. Você atentou, você tem atentado para a glorificação de Cristo. Quando você olhar para Ele, tudo mais haverá de ficar pequeno, e Ele haverá de crescer diante dos seus olhos. E você vai saber que você está diante de alguém e de uma obra que nenhum ser humano poderia produzir, religião humana não poderia oferecer. Você está diante, vai perceber que está diante de alguém e de uma obra única. Mas seria necessário esta glorificação? Há uma necessidade? Seria essa solução de Jesus algo exclusivo? Atente para a glorificação de Cristo como o único meio. Eu disse o único meio para a vida eterna. Pois lhe deste, isto é, Deus deu a Jesus Cristo, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Aquilo que Deus realiza em Cristo na cruz é necessário para que eu e você pudéssemos conhecer a vida com Deus, a vida eterna. Mas isto através de uma concessão, uma dádiva, aquilo que nós chamamos de graça. A palavra de Deus chama de graça. O favor, sim, favor, mas o favor imerecido. A favor que fazemos uns aos outros, que entendemos que o próximo merece. Mas é possível se fazer um favor a alguém que não merece. É possível. É diferente do favor que fazemos a alguém que nós achamos merecer o nosso favor. Mas é possível um dia um ser humano se mover a fazer um favor a alguém que ele acha não ser merecedor. E é o que Deus faz na sua glorificação em Cristo na cruz, é nos conceder, isto é, um favor imerecido, nos dar uma dádiva que não merecíamos. Pecadores, rebeldes, nós não queremos nada com Deus, e Deus se volta para nós. Nós achamos Deus necessário, alguns têm questões, recusam Deus, alguns desprezam, outros até negam. E Deus se volta para essa humanidade, no sacrifício da cruz, na sua glorificação ali, para conceder a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, quando alguém chega à vida eterna, a vida com Deus, através da glorificação da cruz, a obra de Cristo na cruz, esta obra completa é porque há uma ação sobrenatural de Deus. Somente aqueles que Deus concede. Como é que é o coração humano? Como é o meu coração? É um coração pecador, rompido com Deus. Eu conheço o meu coração, enraizado em si mesmo, resistente a Deus e às verdades de Deus, como essa que estamos ouvindo nesta noite. Como é que eu cheguei a atentar para a glorificação de Cristo, e então clamar e um dia Deus me conceder esta graça de ser um daqueles que é dado a Jesus Cristo? Como é que eu cheguei a essa mudança, essa transformação? Através de uma obra de Deus, um toque sobrenatural de Deus, o Espírito Santo. Porque por mim mesmo eu diria sempre não. A minha condição de estar na vida eterna não é porque eu sou melhor do que aquele que está andando na rua ali, ou do meu vizinho que está do meu lado, ou aquele meu parente. E eu então, tendo um coração mais bonzinho, ouvi o evangelho e disse sim. Não, é porque Deus, nesta dádiva imerecida, me buscou e me concedeu a Cristo, uma obra sobrenatural. A manifestação, atente para essa manifestação, a glorificação de Cristo como o único meio
para a vida eterna. Através da cruz, Deus possibilitou aquilo que realizou na minha vida, me perdoando, me chamando para si mesmo em Cristo, para a vida, uma nova vida, a vida diferente, a vida eterna. Levou meu coração à meia volta, quebrantou o meu coração, me deu humildade para entender o meu estado longe dele, a minha culpa, o meu vazio, abriu os meus olhos para a minha miséria, e então enxerguei quem eu realmente sou, um miserável pecador, destinado à condenação eterna, insuficiente em mim mesmo, cheio dos meus complexos e culpas. Deus abriu os meus olhos, me perdoou, me libertou de tudo isso e me deu um propósito eterno na presença dele. A glória eterna. E te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Note a exclusividade de Cristo aqui. A questão de Deus, a questão espiritual então do ser humano, não é algo a ser tratado por diversos produtos do supermercado das religiões. E você escolhe qual que você gosta. É somente Jesus Cristo. Sempre essa distinção, mas ao mesmo tempo esta unidade. Que te conheçam o único Deus verdadeiro, um só, não há outro, mas também a Jesus Cristo a quem enviaste. Somente em Cristo você vai encontrar a vida com Deus, a vida eterna. Atente para a glorificação de Cristo. O dia que você atentar para isto e clamar pela misericórdia de Deus, sua vida vai ser transformada, vai ser uma meia volta. Não é frequentar a igreja e achar bonito, afirmar, ter um discurso. Estamos falando de algo muito fundo no coração. É verdade que a igreja é fundamental no ensino de Jesus Cristo, mas é possível estar na igreja e nunca ter sido alguém que realmente se moveu para a vida eterna. Mas todo aquele que se moveu para a vida eterna haverá de estar na igreja. É irresistível também. Mas o fato é algo muito profundo no meu ser, no seu ser. Esta obra de Deus em Cristo, quando a glorificação de Cristo se torna o foco do nosso coração, e então nos impacta, nos transforma, e acontece esta grande verdade, que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus Cristo não morreu naquela cruz, fazendo uma aposta. Talvez ele morresse e não desse em nada aquilo. Ou talvez ele morresse e todo mundo aceitasse. Ou talvez ele morresse, quem sabe, uma parte. Não. Deus haveria de realizar o seu propósito de poder, o chamado e a transformação. E assim ele fez. Louvado seja o Senhor, porque ele fez da minha vida de tantos milhões. E você que está nesta noite aqui e não faz parte ainda desta grande obra, este é o momento para você atentar para a glorificação. A glorificação de Cristo, a glorificação na cruz. Você entendeu a glória da cruz? Você entendeu que Cristo é a glória eterna, a glória divina? Antes que as coisas existissem, Ele, divino, já estava em glória, já era a glória. Você já entregou sua vida à dádiva da cruz, a dádiva de Deus em Cristo na cruz. Ele morreu por mim. Sou pecador, sou culpado, estou distante de Deus, sou vazio. Ele morreu por mim, para me perdoar, me chamar, me libertar. Você já vive a vida eterna, a vida com Deus, hoje, aqui, agora. Que noite é esta? Que momento? Deus preparou para você. Deus o trouxe aqui. Atente. Atente para a glorificação de Cristo.
e você nunca mais será o mesmo. Nem hoje, nem amanhã, nem na eternidade. Vamos à presença de Deus em oração.